Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar sequência ao ensino do último culto matinal, onde nós iniciamos uma abordagem sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar continuidade. Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria nesta manhã de fazermos uma recapitulação, de forma muito rápida, objetiva, para que todos compreendam a importância do livro de Atos. Amém? Os irmãos podem assentar-se, portanto. Nós vamos iniciar, então. Foi enviado a vocês o resumo? Foi? Foi? Beleza. Ok. Nós vamos, então, fazer um resumo mostrando a importância desse livro, e nós vamos fazer alguns destaques que eu peço aos irmãos que tenham toda a atenção, porque o livro de Atos, ele não acabou no capítulo 28. O capítulo 29 continua. Somos nós que estamos aqui participando das narrativas do capítulo 29 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos, portanto, é a continuidade daquilo que Jesus começou a fazer, conforme vimos, e aquilo que Jesus continua a fazer. Amém? Então vamos... já foi projetado? Por gentileza. Foi? Ok. Foi visto, então, um resumo da aula passada. Vamos, de forma bem objetiva, procurarmos sintetizar tudo que foi falado, para que os irmãos compreendam a importância de conhecer este livro. Vamos, então. Primeira coisa, resumo da aula passada. Este livro, ele cobre um período pequeno da história, aproximados 30 anos. Existe uma variação entre os estudos, entre os historiadores, dizendo que de 29 a 32 anos é o período que cobre a narrativa dos fatos registrados pelo médico Lucas neste livro. Portanto, queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele, já falei da vez passada, ele talvez não tenha o título mais adequado. Isso porque Atos dos Apóstolos deveria haver neste livro Atos de todos os apóstolos. E apenas 4 apóstolos são citados neste livro. É citado o apóstolo Pedro, que tem da primeira metade do livro praticamente a narrativa toda em cima de Pedro. E a segunda metade do livro, então, os fatos são narrados de posse daquilo que Deus operou através do ministério do apóstolo Paulo. Além de Pedro e Paulo, outros apóstolos que aparecem no livro de Atos é o apóstolo João, que o aparecimento dele neste livro, ele não fala nada, simplesmente narra a presença dele. E Tiago, que foi morto à espada. Lembram-se quando Tiago foi preso, Pedro também havia sido preso, a igreja orava por eles, Tiago foi morto à espada e Pedro foi solto pelo anjo do Senhor, enquanto a igreja orava na casa de João Marcos. Pois bem, então, o tempo, a narrativa é pequena. Ele inicia dizendo aquilo que Jesus começou a fazer. Para você ler o livro de Atos, é importante trazer à memória que este livro, o livro de Atos, é uma sequência do evangelho escrito por Lucas.
Se você estudar o livro de Atos, é importante que você acompanhe Atos com o que Lucas escreveu. Você vai perceber que aquilo que Lucas ele inicia escrevendo de uma maneira, o destinatário do livro é o mesmo, tanto de Lucas, tanto o evangelho escrito por Lucas quanto o livro de Atos, né, é destinado a Teófilo, e eu já disse a vez passada que Teófilo era um homem provável, nobre da corte, porque Lucas o chama de excelentíssimo Teófilo. Lembrei também a vocês, da vez passada, que escrever naquela época tinha um custo, não muito baixo. Para você escrever naquela época, e principalmente para reproduzir os escritos, era necessário que alguém bancasse aquilo. E provavelmente, Teófilo não é apenas o destinatário, por ser um nobre, e precisava conhecer as verdades bíblicas, acerca daquilo que Jesus fez e continua fazendo, mas também é provável que Teófilo foi um dos patrocinadores desses escritos para que se espalhassem por todo o mundo. Então vamos aqui. O livro de Atos, portanto, encerra a sua narrativa com a primeira prisão de Paulo, capítulo 28, versos 30 e 31. A primeira prisão de Paulo, eu quero lembrar-lhes que Paulo estava preso. Paulo foi preso 2 vezes. Ele foi preso a primeira vez por influência e porque os judeus, assim, prepararam aquela cilada para ele. Então, ele foi preso por conta de aspectos meramente religiosos na sua primeira prisão. Mas na segunda prisão, o aspecto foi político. E da primeira prisão ele sai, da segunda prisão ele não sai, a não ser para o martírio e para a sua execução. Então, vamos aqui. Por volta do ano 62, encerra, então, as narrativas deste livro. Um outro aspecto, você pode colocar aqui, nessa tela, que eu não consigo, ainda mais eu que tenho hérnia de disco, se eu ficar olhando, e a minha é cervical, olhar para trás é complicado. Tá. A dobradiça, esse detalhe é muito importante. O livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Porque o livro de Atos, ele mostra, ele aborda a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Como se deu essa transição? E quem administrou essa transição foram os apóstolos. Por isso, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo para administrar essa transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O livro de Atos, portanto, ele fecha os evangelhos e ele abre as epístolas. Para você compreender, por exemplo, aquilo que está escrito em algumas epístolas, você precisa recorrer ao livro de Atos, porque você vai saber em que momento foi escrito, para quem foi escrito, com qual objetivo foi escrito, e aquilo que era o interesse de Paulo ao escrever. Então, o livro de Atos é muito importante para você compreender as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele apresenta, portanto, essa transição do Antigo para o Novo Testamento, quando o Evangelho deixa de ser, no Antigo Testamento, o Evangelho era algo exclusivo para os judeus, e o Novo Testamento, o Evangelho, está aberto a todas as gentes, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Por isso que ele vai ser chamado o apóstolo dos gentios, lembra-se? O apóstolo dos gentios. Um outro aspecto importante Deus levantou esse grupo de pessoas chamado apóstolos, e nós vamos ver aqui critérios para se levantar um apóstolo, no assunto de hoje. Mas Deus levantou os apóstolos exatamente para fazer a administração entre essa transição do Antigo para o Novo Testamento. Outro aspecto, pode passar. O livro de Atos traz uma escrita refinada do grego. Então, o livro de Atos, ele traz um grego bem refinado, para mostrar que quem escreveu tinha uma certa cultura. Portanto, esse livro é atribuído ao médico Lucas. E conforme falei da vez passada,
da segunda metade do livro de Atos em diante, há diversas passagens em que o escritor se utiliza da expressão nós, para mostrar que ele estava junto. E quando você vai para as cartas apostólicas, você vai ver que Paulo escreve dizendo, o médico Lucas esteve comigo. Então, dizer que Lucas foi o escritor do livro, há diversas, os pais da igreja já diziam isso, há diversos documentos históricos que diziam que Lucas, o médico, é o escritor deste livro. A segunda obra de 2 volumes, falei isso também, o livro de Atos é a segunda obra de 2 volumes. O primeiro volume, o Evangelho escrito por Lucas. O segundo volume, portanto, aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lembra-se desse aspecto? Que é o primeiro livro é aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso para dar uma tônica, para dar uma ênfase que aquilo que Jesus começou está registrado em Lucas. Aquilo que Jesus continuou a fazer está no livro de Atos. E aquilo que Jesus continua a fazer está no capítulo 29, que somos nós. Aquilo que ele continua fazendo por intermédio da sua igreja, pelo seu corpo, pela sua igreja, por esses membros que pertencem à igreja de Cristo. Portanto, Lucas escreve tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, conforme falei, tendo Teófilo como o destinatário. Pode passar o tema do livro. Obrigado, querido. O tema do livro é narrar o progresso do Evangelho. Se alguém te perguntar qual é o tema do livro de Atos, narrar o progresso do Evangelho. Esse é o tema do livro de Atos dos Apóstolos. O objetivo deste livro, a teologia deste livro, é a atividade de Deus na história. O livro de Atos mostra uma coisa fantástica, irmãos, que a história da humanidade caminha, e dentro da história da humanidade há a história da redenção. O livro de Atos dá uma ênfase muito grande à soberania de Deus. Deus é soberano. As coisas estão acontecendo, mas não à deriva. As coisas estão acontecendo debaixo dos decretos divinos. Isto é, tudo que acontece são determinações do nosso Deus. Nós vamos ver alguns aspectos, eu vou voltar nessa frase para os irmãos compreenderem o que é soberania de Deus. Soberania de Deus é um dos atributos gloriosos e é este atributo que a igreja precisa compreender, mas de forma cabal, de forma profunda. Porque quando você entende soberania de Deus, você vai compreender muita coisa, principalmente com relação à nossa salvação. Principalmente com relação à eleição. Você vai entender isso. Você imagina que o Deus soberano, que governa todas as coisas, o Deus que disse até onde o mar vai, e dali ele não passa, o Deus que criou o dia, que criou a noite, não atrasa nem um milésimo de segundo. Será que ele cria e domina sobre tudo e sobre todos? Esse Deus que alimenta os pássaros, esse Deus que domina, ele não apenas é o Criador, a Bíblia diz que ele é o sustentador de todas as coisas. Será que a soberania dele restringe-se a isso? E não à nossa salvação? Vamos ver mais adiante, vamos ver com muita clareza isso. Outro aspecto, então, a teologia do livro de Atos, ela demonstra a atividade de Deus na história com o objetivo de levar adiante a salvação prometida no Antigo Testamento. Podemos dividir o livro de Atos em 3 partes distintas. Primeiro, a expansão da igreja em Jerusalém, Atos capítulo 1 ao verso 7, ao capítulo 7. A expansão da igreja na Judeia e em Samaria, capítulo 8 a 12. E a expansão da igreja até os confins da terra, capítulo 13 a 28. Lembre-se o que está escrito em Atos capítulo 1, verso 8? E ser-me-eis testemunhas aonde?
em Jerusalém, o início de tudo. Aonde? Judeia, também Samaria e até... E o livro de Atos, portanto, geograficamente, ele inicia em Jerusalém e ele se encerra no capítulo 28 com Paulo preso em Roma. Roma era a capital do império, para mostrar que o desenvolvimento do evangelho iniciou em Jerusalém, Judeia, passou pela Judeia, passou por Samaria e foi até os confins da terra, a capital do império. E chegou até a Vila Velha. Bendito seja Deus. Pois bem, Lucas escreve neste livro para mostrar os seguintes propósitos. Primeiro propósito da escrita deste livro, a legitimidade do cristianismo. Lucas vai escrever, eu já falei que Lucas, ele escreve esse livro, ele vai pesquisando, ele é um pesquisador, é um homem culto, um médico, e ele vai pesquisar, ele vai ouvir as pessoas que andaram com Jesus, ele vai atrás de relatos, de escritos daquela época, ele confere com Pedro, ele confere com Tiago, ele confere com Bartolomeu, com Filipe, aquilo que... Então ele vai narrando aquilo que ele ouviu da parte dos apóstolos. E eu abro um parênteses enorme para mais uma vez dizer uma coisa. Nós vivemos um tempo em que o cristianismo dá uma ênfase muito grande ao sobrenatural. E isso é extremamente perigoso. O livro de Atos tem tanto valor quanto o livro do Apocalipse. De que maneira foi escrito o livro de Atos? Lucas pesquisando. Lucas acompanhando Paulo e vendo o que estava acontecendo e registrando os fatos. Mas o livro de Apocalipse não é mais inspirado do que o livro de Lucas. Mas o livro de Lucas foi escrito de que maneira? Da forma mais natural possível. Mas inspirado, movido pelo Espírito Santo. E o livro de Apocalipse foi escrito com João sendo arrebatado e escrevendo tudo aquilo que ele viu e ouviu no céu. Está dando para você compreender que a igreja precisa compreender que existe o natural, que tem valor, e o sobrenatural, que também tem valor. Então você tem que tomar muito cuidado, porque o cânon está fechado, gente. Coloque isso na cabeça. Não tem revelações novas. Não tem ninguém escrevendo coisa nova. Não tem nada acontecendo que não esteja aqui já registrado para o nosso ensino, para a nossa edificação. Amém? Para a nossa exortação, para o nosso consolo, para a nossa edificação. A Bíblia, o cânon está fechado. Então, primeiro, a legitimidade do cristianismo, a expansão geográfica da igreja, conforme falei, o crescimento espantoso, apesar das perseguições, a maneira como a igreja cresceu, apesar das perseguições. Perseguição nunca fez a igreja parar. O que detém uma igreja é heresia. Heresia detém a igreja, destrói a igreja. A heresia é como osteoporose. É uma doença silenciosa, sorrateira. E quando você menos espera, ela quebra os ossos, ela destrói a sua estrutura. Heresia é assim, ela vai entrando de forma sorrateira, devagarzinho, com coisas que aparentemente vêm de Deus, mas ela vai destruindo, é a osteoporose. Daqui a um pouco a igreja se desmancha porque ela não tem mais estrutura. Heresia é terrível. Crescimento espantoso apesar das perseguições. Quarto ponto, que a palavra e a oração são os vetores para o crescimento da igreja. Então, quer crescer a igreja, não adianta traçar estratégias. Não adianta você traçar estratégias para fazer crescer a igreja. Vamos fazer uma coisa aqui, vamos trazer uma novidade. Não adianta. Os vetores que fazem uma igreja crescer é a palavra de Deus e a oração. São esses dois vetores, e isso fica muito claro. Que a expansão da igreja, primeiro, e por último, a expansão da igreja é obra do Espírito Santo. A expansão da igreja não é resultado de um grande líder, de uma grande pessoa, de uma pessoa muito especial, nada disso.
a expansão da igreja, o avanço da igreja, o avanço do reino, é obra exclusiva do Espírito Santo. E encerrando esse arremate, 5 verdades a serem destacadas neste primeiro capítulo. Primeiro, a ressurreição de Cristo é uma mensagem incontroversa. Primeiro ponto, capítulo 1, 5 pontos fundamentais. A ressurreição de Cristo é uma mensagem incontroversa. Segundo ponto, a ascensão de Cristo é o selo da vitória, porque a morte não pôde detê-lo. Ele venceu a morte. E é por isso que nós sabemos que a sepultura não é o nosso último endereço. O nosso endereço é o céu, é a eternidade com Ele, porque Cristo ressuscitou. Então é o selo da vitória da igreja. A promessa, terceiro ponto, a promessa do Espírito Santo é uma dádiva do Pai. Foi o Pai que prometeu, foi Jesus quem enviou. A busca do Espírito Santo é um clamor da igreja. É uma promessa do Pai? É, mas a igreja tem que clamar. A igreja tem que orar. A igreja precisa buscar para ser cheia do Espírito Santo. E por último, a substituição de Judas foi uma decisão necessária. Agora, abra sua Bíblia, por favor. Atos 1:8. Nós vamos ler devagarzinho e vamos até Deus permitir. Atos capítulo 1, verso 8, apenas esse versículo. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Acho que a gente já falou alguma coisinha nesse sentido. Atos 1, 8. Vamos ler Atos 1, 6, fica melhor para a gente... Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será neste tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui, vamos ver. Primeiro, versos 4 e 5 deste capítulo. Lembram-lhes que Jesus lhes disse que eles deveriam esperar em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumprisse. Isto é, até eles serem batizados com o Espírito Santo. Primeiro ponto. Jesus vai destacar uma coisa: não há obra missionária sem o poder do Espírito Santo. Obra missionária não se faz com uma boa retórica, com uma boa argumentação, com alguém que tenha uma boa oratória. Obra de Deus se faz pelo poder do Deus Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não se pode fazer nada. Outro aspecto importante: Jesus provocou neles o interesse em saber se seria naquele tempo que o reino seria restituído. Quando Jesus fala do derramar do Espírito Santo, o que estava na cabeça deles? É neste tempo que o Senhor vai restituir o reino de Israel? Está dando para vocês compreenderem que, apesar deles já serem servos de Deus, transformados, apóstolos, mas eles ainda não compreendiam muitas coisas. Inclusive, eles estavam confundindo o reino celeste com o reino terreno. Eles ainda achavam para eles que o Messias viria para livrá-los do domínio do Império Romano e estabelecer o reino aqui através da nação de Israel. Eles esperavam um Messias político. Eles aguardavam um reino terreno. E Jesus disse: meu reino não é desse mundo.
Ele não veio para ser, Jesus não veio para estabelecer, não virá para estabelecer um reino político. Não virá para isso. Mas o entendimento deles era esse. É nesse tempo que o Senhor vai restituir Israel. Está dando para perceber que a mente deles era só na restituição, era livrar Israel do domínio do Império Romano. Jesus estava falando da promessa do Pai, gente. E a cabeça dele é o seguinte, em promessa do Pai, o Senhor vai restituir agora o reino? A cabeça deles estava ali. Verso 7, Jesus deixa claro, olha que coisa linda, Jesus deixa claro no verso 7, que isso não compete a vocês. Sabe o que isso me chama a atenção? Igreja não vive de conjecturas. Igreja não vive tomando um versículo por base e imaginando aquilo que pode ser. Torna a dizer, não devemos ter ouvidos onde a Bíblia não tem voz. Se a Bíblia não fala, para por aí, não conjecture. Mas isso quer dizer o quê? A Bíblia diz? Não, não diz. Então para por aí, porque isso é suficiente para você saber para a sua salvação. Amém? Verso 8. Jesus enfatiza a missão, que a missão só pode ser cumprida se eles forem revestidos de poder. Não há como realizarmos a nossa missão sem revestimento do poder do Deus Espírito Santo. Qual é a missão da igreja, irmãos? Qual é a missão da igreja? Missão da igreja é ser testemunha. Verso 8. Jesus faz uma relação entre receber para depois ser. Guarda essa frase. Jesus, no verso 8, ele faz uma relação entre primeiro você recebe, depois você se torna. Primeiro você é revestido de poder, depois você se torna uma testemunha. Você não é testemunha, você não é ser antes de receber. É primeiro eu recebo, para depois eu ser. Amém? Isso é importante. Tem muita gente que ainda não recebeu. Primeiro você recebe, para depois você ser. Essa relação é muito clara. Receber poder para ser o quê? Porque eles receberam poder. Para quê? Para ser? Irmãos, perceba, esse versículo é muito importante para você compreender o seguinte. Existe um desvio muito grande nos dias atuais. Me perdoe, com todo respeito aos irmãos pentecostais. Existe um desvio muito grande quanto à operação do poder do Espírito Santo. Quanto à finalidade da manifestação do poder do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo para quê? Para serem testemunhas. Não é para rodopiar. Não é para marchar. Não é para isso, não é para fazer estrepulia, gente. Aliás, parem bem, Jesus nunca exibiu o poder que tinha. Alguma vez você viu Jesus exibindo o poder? Nunca. Nunca. Ele podia fazer o que quisesse. Ele nunca se exibiu. Nunca. Manda que essas pedras se transformem em pães. Olha o diabo. Jesus, o poder de Deus não é para exibição, não é para elevar ninguém a uma categoria especial, não é para dizer que você é maravilhoso, não. O poder de Deus é unicamente para manifestar a glória de Deus. Não é para outra coisa. Então fica claro que sem o Espírito Santo não existe igreja, sem o Espírito Santo não há testemunho. O testemunho é resultado de quê? Da obra do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz assim, sereis minhas testemunhas, o verbo usado ali, martúrio, no grego, essa palavra está relacionada a martírio. Quando ele diz, sereis minhas testemunhas, ele está dizendo o seguinte, para você testemunhar, você vai passar por lutas, você vai passar por aflições, e você está recebendo poder para passar pelas lutas, pelas aflições, não voltar atrás e continuar falando no meu nome. Está dando para você entender? Testemunha aqui é o verbo
está ligado a martúrio, isso é, mártir. Não recua, não torna atrás, apesar das lutas, apesar dos problemas. Testemunha não é simplesmente o seguinte, vou falar daquilo que vi e ouvi, não, é mais do que isso. Eu vou testemunhar, eu vou falar dele, da ressurreição dele, da morte e ressurreição, independente da luta que eu estiver passando. Porque agora eu estou revestido pelo poder do Espírito Santo. E o revestimento de poder tem uma finalidade, qual seja? Testemunho, martúrio. Ser, independente da situação, eu vou pregar o Evangelho. Estou doente, vou pregar o Evangelho. Estou desempregado, vou pregar o Evangelho. Deu tudo errado, vou continuar pregando o Evangelho. Não, aconteceu um problema na minha vida e eu acho que não vai dar para mim. Vou continuar pregando o Evangelho. Isso é ser testemunha. Isso é receber poder para continuar sendo testemunha. Verso 9 ao verso 11, fica claro a maneira como Jesus vai voltar. Eu precisava dar essa ênfase, verso 8, para desmistificar muito na cabeça das pessoas o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é para exibição, gente. O poder do Espírito Santo não é para você, sabe, essa encenação. Vou tirar o paletó. Oh, glória! Para com isso. Para com isso. Você viu Pedro fazer isso alguma vez na vida? Você viu Paulo pregando assim alguma vez? Então vamos parar com essa conversa. Essa encenação. O que o homem quer mostrar com isso? Ali vai um que é aquele varão de fogo. Para, gente. Para com esse negócio. Não tem nada de bênção nisso, não. Para com isso. Vamos voltar aqui. Repete comigo. Recebereis poder, recebereis dunamis, dinamite, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Poder do Espírito Santo é para quê? Testemunhar, irmão. Está na escola, testemunha. Principalmente nos dias atuais. Vai ser difícil? Vai. Você vai ser colocado de lado? Vai. Vai ter gente que vai te excluir? Vai. Mas você vai estar cheio do poder para você falar de Cristo, para você falar da morte dele, da ressurreição dele. Isso é receber poder, para isso. Verso 9 ao verso 11, vamos. Fica clara a forma que Jesus vai voltar, gente. De que maneira Jesus vai voltar. Do verso 9 ao verso 11, ele vai falar a cena acontecendo, Jesus sendo assunto aos céus, uma nuvem o encobriu, 2 varões se colocam ao lado dos discípulos, o que dizem para eles? Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que hoje viste subir, voltará outra vez, de que maneira? Leia aí de novo. De que maneira ele vai voltar? Todo mundo junto. De que maneira ele vai voltar? Como viste subir. É mais ou menos assim. Quer saber como ele vai voltar? Rebobina a fita. De que maneira ele foi? De que maneira ele volta? Rebobina a fita. Do mesmo jeito. Os apóstolos viram ele subir? Viram? Sim ou não? Então ele virá de forma visível. Ele não vai vir escondido. Vou pegar um grupinho aqui, vou levar, ninguém vai saber. Assim como viste subir, da mesma maneira ele volta. Todo mundo vai ver. Ponto. Então, arrebatamento secreto. Aliás, falei domingo passado, acha um texto, só um, não precisa de 2. Um texto que Jesus disse que viria arrebatar secretamente a igreja. Acha um. Se você achar um, pronto. Se achar umzinho, só umzinho. Não tem, gente. Vai voltar do mesmo jeito que foi.
Verso 12 ao verso 14, a posição da igreja que deseja receber o Espírito Santo. Qual é a posição da igreja que deseja receber o Espírito Santo? De que maneira a igreja deve estar? Em oração. Uma igreja que não ora também é uma igreja que não tem poder do Espírito Santo. Verso 15 ao verso 26. Judas teve o maior dos privilégios e perdeu a maior das oportunidades. Judas teve o privilégio de ser apóstolo e perdeu a maior oportunidade de continuar sendo apóstolo. A escolha de Matias. Vamos agora para a escolha de Matias. Depois não vamos falar do Espírito Santo, que é depois da escolha de Matias. Primeiro ponto da escolha de Matias. Primeira coisa que eu quero dizer é que todos os eventos relatados até agora que eu falei, são eventos preparatórios para o dia de Pentecostes. Tudo aquilo que eu falei até agora são eventos preparatórios para o dia de Pentecostes. Segundo ponto, era necessário que os apóstolos estivessem com o número completo, porque o número 12 tem um significado, representa o novo Israel. Trata-se de uma correspondência, presta atenção, trata-se de uma correspondência com as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento. Desta forma, o quadro apostólico ficaria completo e a analogia com Israel também fica completa. Por isso, era necessário completar o quadro de 12 apóstolos, fazendo uma analogia às 12 tribos de Israel. Terceiro ponto, convinha que se cumprisse a... Olha que coisa extraordinária. Convinha que se cumprisse a Escritura. Presta atenção, alguns que às vezes têm uma dificuldade de compreender entre soberania de Deus, decretos eternos e divinos, com responsabilidade do homem. As duas coisas caminham juntas. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Presta atenção, que nós vamos abordar isso no livro de Atos, vocês vão ver isso muitas vezes. Soberania de Deus. Onde é que está a soberania de Deus? Verso 15. Vamos acompanhar a leitura para a gente ler devagarzinho? Naqueles dias levantou-se Pedro. Olha como Pedro era um líder, né? Você vê a liderança de Pedro, tanto para coisa ruim como para coisa boa. Quando ele estava na dificuldade, vou pescar, nós vamos contigo. Mas quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele se levantou para trazer uma palavra, né, ali para aqueles irmãos. Levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi. Ora, de que ele está falando? O que ele está falando, irmão? Ele está falando de Judas. Vaso para desonra. Soberania. Estava escrito. Eu vou devagarzinho nesse aspecto, vocês vão entender devagar, tá? Bem assim, doses homeopáticas para compreender soberania de Deus e responsabilidade humana. Eu sei que isso, às vezes a pessoa... Mas como é que é? Calma. Calma que quando a gente chegar no final, eu espero que todo mundo compreenda direitinho. Tá? Verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. Soberania. Porque foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Presta atenção, presta atenção. Quando a Bíblia diz que estava escrito, quando Pedro diz estava escrito, acerca de Judas estava escrito. Ora, então se estava escrito, Judas não tinha opção. Aí é que você precisa compreender. Soberania e responsabilidade humana andam juntas. Não vai dar para falar tudo hoje, mas guarda isso. É só para a gente abrir um pouquinho para você compreender esse ponto que é importante. A palavra de Deus diz assim,
Continua lendo comigo. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Perceba uma coisa, que apesar de ter o registro na Escritura, quem adquiriu um campo foi Judas. Apesar de estar escrito soberania, quem assumiu a responsabilidade de fazer foi Judas. Calma que eu estou vendo assim, se eu olhar para vocês, eu vou uma interrogaçãozinha assim, vamos lá, segue um pouquinho, calma, vamos devagar. Vamos lendo que todo mundo vai entender. Ora, verso 18, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Foi ele que adquiriu o campo. Foi a responsabilidade dele. Responsabilidade humana, está aqui muito clara. Com o preço da iniquidade. E precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O galardão da iniquidade, isso é o preço da iniquidade, galardão, preço, o que você recebe, tem um campo. Este campo passou a chamar-se Acedalma, campo de sangue, isso é, comprado com dinheiro da traição. Responsabilidade humana. João Calvino afirma o seguinte: Judas não caiu pelo fato da sua ação ter sido profetizada, mas devido à iniquidade do seu próprio coração. Estava profetizado? Soberania. Mas ele caiu pela iniquidade do seu coração. Responsabilidade humana. Está dando para você compreender que soberania e responsabilidade humana caminham juntas? Sim? Vamos ver vários textos, depois a gente vai para algumas cartas. Principalmente, nós vamos dar sequência, depois de Atos, nós vamos entrar em Romanos. E aí nós vamos ser mais enfáticos, porque a carta aos Romanos abre o entendimento para você compreender esses dois aspectos, soberania e responsabilidade. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Portanto, Calvino dizia, Judas não caiu pelo fato de sua ação ter sido profetizada, mas devido à iniquidade do seu próprio coração. Se você quiser anotar, isso é bom. Judas não caiu por estar profetizada a sua queda, mas devido à iniquidade do seu próprio coração. Judas teve muitas oportunidades de voltar atrás. Teve ou não teve? Muitas. Lembra-se da última? Jesus está sentado à mesa, pega o pão e oferece o bocado molhado para quem? Era uma expressão de Jesus dizendo, eu sei o que tem dentro do teu coração. Oferecer a primeira parte era dizer, eu quero demonstrar o meu amor diante de todos aqui. Eu quero dizer para todo mundo que está sentado a essa mesa, que eu te amo. Isso era oferecer o bocado molhado. Até o final, Jesus estava dizendo, eu te amo. A primeira porção é tua. Teve todas as chances para voltar atrás. Mas ele ignorou. Judas, ele não se arrependeu. Existe diferença entre arrependimento e remorso. Qual a diferença básica entre arrependimento e remorso? Arrependimento se traduz em mudança de vida. Remorso é o peso na consciência, mas você não muda. Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. Pedro se arrependeu, chorou amargamente e caiu aos pés do Senhor e passou a ser um novo homem. Pedro arrependido, Judas teve apenas remorso. Está dando para entender isso? Tá? Claro? Sentiu remorso e não arrependimento. Rompeu as suas entranhas, mostrando que o fato do pecado dele tornou-se público, não sendo apenas enforcado. Ele morreu enforcado, mas a Bíblia diz que ele derramou-se, isto é, o fato tornou-se público da sua falha. Os apóstolos recorreram à palavra de Deus para compreenderem e definirem aquela situação. Tudo que acontece na igreja, você precisa de recorrer à palavra de Deus para você entender o que está acontecendo e definir o que deve ser feito. Acompanha comigo então o verso seguinte.
E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, verso 19, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldalma, que é campo de sangue. Verso 20, isso aqui é importante, que eu havia falado. Dentro daquilo que iremos abordar agora. Porque está escrito no livro de Salmos, olha como eles vão buscar na palavra de Deus. Eles estavam diante de um problema. Um dos membros do colégio apostólico tinha sido morto, afastado pela sua própria iniquidade. Agora eles tinham um problema para resolver. De que maneira se resolve problemas na igreja? Recorrendo à palavra de Deus. Amém, irmãos? Sempre buscando na palavra de Deus como resolver o problema. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Salmo 109, verso 8. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, olha bem agora, presta atenção, os apóstolos entenderam que aquela escolha havia sido feita por Jesus. Não foi Jesus que escolheu os 12? Sim ou não? Jesus escolheu os 12. E, portanto, os apóstolos entenderam que Jesus, de alguma maneira, eles precisavam saber de Deus quem Deus haveria de escolher para colocar no lugar de Judas. Jesus os havia escolhido e os apóstolos recorreram para saber quem é que vai entrar no lugar dele, haja vista, foi Jesus quem escolheu. De alguma maneira, eles deveriam ocupar o ministério de Judas. Agora, olha bem, é necessário que, critérios, vamos aqui para os critérios. É necessário que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Olha que coisa, irmãos, presta atenção que isso aqui é importante, hein? Presta atenção. Qual o critério para se levantar um apóstolo? Qual o critério para se levantar um apóstolo, gente? Ter andado com Jesus. Tem alguém no século 21 que andou com Jesus aqui? Tem? Então como é que tem um monte de gente que se diz apóstolo aí fora? Não é esse o critério aqui? Um daqueles que andou com ele, que ouviram o ensino dele, que viram as obras dele, que foram participantes conosco, se torne um dos apóstolos. É o critério. Ou não tem esse critério estabelecido aqui? Sim ou não? Um fato importante, hein? Um fato importante. Vamos acompanhar. Primeiro, eles deveriam, ter andado com Jesus, ter recebido o ensino de Jesus e terem sido participantes, testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Não bastava ter andado com ele, era necessário ser uma testemunha ocular de que ele ressuscitou dentre os mortos. É isso que o texto está dizendo. 2 critérios: ter andado com ele, ter recebido o ensino dele e ter visto a ressurreição dele. Amém? Gente, vou falar uma coisa aqui. Outro dia eu vi um vídeo. Mas assim, se não fosse trágico, seria cômico. Se não fosse trágico, seria cômico. Um cidadão que se diz apóstolo, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que um outro montou na carconda dele aqui assim, ele começou a girar. Vocês viram um negócio desse assim? Vocês já viram? Eu olhei e disse assim, meu Deus do céu. A que ponto chegou o Evangelho? Se não fosse trágico, seria cômico, mas é trágico. Você sabe por quê? Porque é triste você ver. É muito triste. Isso não traz alegria. Isso é uma manipulação pura. Por isso eu quero encerrar agora dizendo uma coisa, muito cuidado, não sejam manipulados
por ninguém, por nenhum líder, por nenhuma autoridade religiosa. Estejam cada um de vocês firmados na palavra de Deus, somente na palavra de Deus. Se não vier da Escritura, não aceite, rejeite, seja quem for o pregador, rejeite. Tem muitas igrejas que dizem essa frase, essa tônica: a nossa igreja tem como única regra de fé e prática a Bíblia. Mas por que não obedece a Bíblia, então? Por que faz coisa contra a Bíblia? Não tem a Bíblia como única regra de fé e prática, então. Encerrando, rapidinho. O Novo Testamento só aparece uma vez. Eu vou só dar uma explicação com relação a lançar sortes, tá? Rapidinho, para evitar complicação. No Novo Testamento, isso só aparece uma única vez. Mesmo somente nesse dia aqui. Somente neste dia. Entre José e Matias, eram dois candidatos que tinham andado com Jesus e eram testemunhas da ressurreição, para que tomasse o lugar de Judas, completando assim o colégio apostólico. Esta era uma prática que você no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, eu prefiro a expressão antigo, ou o Primeiro Testamento também, acho melhor. É uma prática do Antigo Testamento. O sacerdote, lembra vocês que o sumo sacerdote tinha a estola sacerdotal com pedras preciosas, lembram-se disso? Representando as 12 tribos de Israel. Essa estola sacerdotal era chamada de Urim e Tumim. De alguma forma, isso era usado para lançar sorte e saber qual era a vontade de Deus. Ok? Como na época, lembra-se do pecado de Acã? Precisava descobrir porque Israel havia tomado aquela surra de um pequeno povoado. Então eles foram chegaram à tribo, da tribo chegaram até a família, da família chegaram até a pessoa. Lembra-se que foi assim? Então foram lançando sortes. Agora, leia comigo para a gente encerrar João capítulo 16, verso 13. Leia comigo, por favor. Me perdoe só o horário um pouquinho avançado, mas para que ninguém lance sorte, tá? Por favor. E não use bibliomancia, por favor. João 16, 13. No Antigo Testamento, você não vai ver o Pentecoste, você não vai ver no Antigo Testamento, mas havia operação do Espírito Santo no Antigo Testamento, sim ou não? Sim, porque só o Espírito Santo é capaz de regenerar, ok? Os discípulos apóstolos haviam recebido o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, sim ou não? Sim. Porque eles já eram regenerados, eles já eram crentes. Lembram-se que Jesus soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Lembra-se? Foi antes. Eles já eram crentes, já eram regenerados. A Bíblia diz assim: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo... Então, uma coisa é o Espírito Santo regenerando você. Outra coisa é o Espírito Santo enchendo você. Uma coisa é o Espírito Santo transformando você. Outra coisa é o Espírito Santo assumindo a presidência da sua vida, dizendo: agora quem te governa sou eu. Amém? Eles já haviam recebido o Espírito Santo, já haviam sido regenerados, mas eles ainda não estavam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Eles não estavam plenos, transbordando, enchidos com o Espírito Santo. Ok? Amém, gente? Qual é a função do Espírito Santo? Olha bem. João 16, 13, Jesus vai dizer assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque hoje, porque após o Pentecostes, você não vai ver no livro de Atos, os discípulos lançando sortes mais. Por que eles não fizeram isso? Exatamente por isso. Porque aquele Espírito da verdade, isso é, quando o Espírito Santo foi derramado, ele vos guiará em toda a verdade. Ponto final. Agora você não precisa de lançar sortes.
Agora você não precisa, unidunite, salame mingue, eu escolhi você. Não, não precisa mais. Né? Pegar uma caixinha de versículo para dizer o que Deus vai falar comigo hoje. Não, não precisa mais. Por quê? Porque Ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Toda. Se você é cheio do Espírito Santo, se você é batizado com o Espírito Santo, se você é pleno do Espírito Santo, Ele vai te guiar em toda a verdade. Toda ela, toda. Não é alguma, é toda a verdade. Não falará de si mesmo. O Espírito Santo fala de quem? De quem o Espírito Santo fala? Ele aponta para a cruz. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ponto final. Então agora você não precisa lançar sortes. Isso era uma prática do Antigo Testamento que não está mais presente no Novo Testamento, porque agora nós somos batizados com o Espírito Santo e agora quem nos dirige é o Espírito Santo. Agora não apenas somos regenerados, nós somos cheios do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo agora, é receber a direção completa do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Como podem estar em pé? Te adoramos, Senhor, pela Tua presença conosco. Oramos para que de todo o tempo a Tua igreja seja instruída na boa vontade do Senhor, para a glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém.